Eles riram dela, chamaram-na de louca por cavar o chão do verão inteiro, por transformar areia e terra em passagem, uma passagem que ninguém via sentido, até que o mundo se tornou branco, e a única rota segura ficou exatamente onde ela havia trabalhado, por baixo da superfície. Ela era Helmi Coronam. Eles a rotularam de Mole Woman. Ela, em silêncio, cavou até que sua promessa falasse por ela. No início havia apenas luto e uma linha de esboços. Helmi viera da Finlândia para a fronteira bovina do norte-americano com o que trazia de memória e de mãos, habilidades rudes, economia de recursos e o respeito pelo que a terra exigia. Seu marido, Anô, às vezes citado como Eino em algumas anotações, havia sido um homem de prática, não um engenheiro de profissão, mas dono de uma sensatez que conhecia solo, drenagem e o comportamento do inverno. Quando ele foi levado pelas garras dos lobos, a promessa que Helmi fez não foi uma frase de fogo, foi um ato concreto. Terminar o túnel que o marido havia rasgado em uma tábua, o projeto parcial que ele chamara de garantia silenciosa contra o próximo inverno. O que para outros soava como obsessão, para ela era fidelidade traduzida em obra. A propriedade ficava a cerca de 60 jardas da casa ao celeiro, aproximadamente 54,9 metros. Era uma distância que em dias calmos podia ser cruzada sem pensar, mas naquelas pradarias a paisagem podia se inverter. Ventos que sopravam com a fome de um animal, neve que se tornava lâmina e céu branco que apagava a referência. Ano conhecia isso. Ele rascunhara um plano, e Helmi, tomada pelo duplo peso da perda e da promessa, passou o verão seguinte dando forma às linhas. Não por orgulho, nem por superstição, por cálculo. O plano era simples na ideia, complicado no suor. Um túnel de 187 pés de comprimento, aproximadamente 57 metros, a uma profundidade média de 6 pés, aproximadamente 1,83 metros, revestido e apoiado para resistir ao peso do solo, na esperança prática de manter o rebanho acessível mesmo nos piores meses. Essas medidas não eram invenção, eram a arquitetura do risco reduzida a números. A profundidade de quase 2 metros colocaria a passagem abaixo da linha de geada, a camada do solo que congela e expande, ameaçando romper estruturas rasas. O comprimento espelhava a distância entre casa e celeiro, a rota mais curta, mas suficientemente longa para demandar técnica. Helmi converteu o esboço do marido em cálculo. Estacas marcadas, postes espaçados, pranchas para o teto, papel alcatroado como barreira contra a umidade e um telhado de turfa que isolaria a superfície do frio extremo. Havia também a drenagem, uma leve inclinação de 1 polegada a cada 6 pés, aproximadamente 2,54 centímetros por 1,83 metros, cerca de 1,4% de declive, direcionada a um pequeno sumidouro, um recurso decisivo para evitar que a água acumulada congelasse e bloqueasse a passagem. Tudo isso, descrito em termos simples, formava o que ela chamava de mini porão que respira. A construção exigiu mais que claro raciocínio, exigiu sacrifício. Helmi trabalhou sozinha a maior parte do tempo. Comprou tábuas e pregos com economias, trocou leitões por pranchas, sacrificou horas de sono e usou as noites de verão para endireitar estacas e cortar tar paper, o papel betumado que, colocado sob as pranchas, impediria o sobe e desce da umidade. Ela não tinha um maquinário. Tinha uma enxada, uma pá, um corta-tábuas que rangia, cordas e a paciência de quem entende que cada centímetro cavado era um centímetro a menos entre a vida e a morte quando o inverno viesse. Ajustou os suportes interiores com postes de madeira cravados a intervalos regulares. Preencheu frestas com palha e barro para reduzir correntes de ar e assentou tampas de madeira que serviam como portas ao longo do túnel. Pequenas antecâmaras com puxadores rústicos, fáceis de abrir e fechar, que permitiam o controle de ventilação nos dias de pior frio. Enquanto ela trabalhava, a vizinhança murmurava. O armazém da vila estava cheio de vozes que, de modo curioso, misturavam pena e desprezo. Hicks, um vizinho prático que comprava e vendia gado, achava aquele esforço um desperdício de recursos. Hendrik, mais inclinado ao cálculo, discutia esquemas de armazenamento acima do solo. Ao redor da mesa do armazém, as piadas nasciam rápidas. Helmi cavou sua cabeça fora. Mole Woman. Alguns acreditavam que a viúva perdera a lucidez. Outros, mais silenciosos, apenas não tinham imaginação para a prudência que Helmi praticava. O túnel não apareceu pronto de uma hora para outra,
Helm enfrentou desafios técnicos e naturais, pontos onde a areia cedia, trechos de rocha que exigiram batidas longas e precisas, áreas onde a água subterrânea brotava em meses de chuva. Ela aprendeu a inclinar a base do túnel com maior suavidade perto do celeiro, para que a água fluísse sem carregar sedimentos. Em pontos críticos, instalou pequenas jaulas de ripas que seguravam o solo até que as pranchas fossem colocadas. Em outros trechos, cobriu o teto com 2 camadas de pranchas e uma manta de betume, sobre a qual assentou turfa, camadas de vegetação que agiriam como manta térmica e também como proteção contra a erosão. Cada escolha técnica tinha um motivo: evitar congelamento, permitir escoamento, garantir ventilação. Nada era místico, tudo era intenção medida e testada por mãos cansadas. Não que Helm quisesse demonstrar algo àqueles que zombavam. Ela queria, se possível, garantir que seu rebanho não fosse mais uma estatística no inverno seguinte. Alimentar o gado era sua preocupação prática. Sem o celeiro em funcionamento, sem rotas seguras, animais poderiam morrer de frio, fome ou de ataques de predadores. O túnel permitiria que humanos e animais se movessem de forma controlada, protegida do vento cortante e da cegueira branca. Era uma estratégia de sobrevivência, pouco glamurosa e profundamente humana. No final de novembro, veio a primeira prova. Não era a catástrofe anunciada nos piores relatos. Ainda assim, foi um teste real. Termômetros marcavam cerca de 35 graus abaixo de zero. Em registros originais em Fahrenheit, ventos constantes e nevascas que reduziriam qualquer visibilidade a poucos passos. Helm entrou no túnel com um balde de água e feno e percorreu a passagem até o celeiro. Abriu as portas internas, verificou suportes, quebrou as primeiras camadas de gelo que se formavam nas aberturas de água e trouxe de volta sinais encorajadores. O ar no túnel estava mais estável que fora. O feno seco não congelara. Alguns bezerros tímidos moveram-se por onde deviam. O teste de novembro não era a prova final, mas confirmou algo essencial. O projeto funcionava. Ainda assim, os vizinhos mantiveram seu ceticismo. É fácil subestimar o que reduz risco a cifras e noturnos longos. Isso não era invenção, era cálculo. Se o teste menor inicialmente passou sem aplausos, o verdadeiro teste veio em janeiro de 1887, um mês que para muitos viraria capítulo de advertência sobre a fúria do inverno. Uma massa ártica desceu sobre a região e transformou tudo num reino de branco absoluto. Termômetros naquela época chegaram a marcar 52 graus abaixo de zero, segundo registros originais em Fahrenheit, e quando os cálculos de wind chill foram aplicados, estimou-se um efeito equivalente a aproximadamente 70 graus abaixo de zero. Ao narrar números assim, é preciso lembrar: o wind chill é cálculo do efeito combinado de vento e temperatura sobre o corpo exposto. Não é termômetro que mede o ar, mas é justamente essa combinação que transforma uma caminhada em risco de congelamento em poucos minutos. O vento uivava como um animal grande, levando partículas de gelo que cegavam e feriam. O som do mundo mudou. Antes, grilos e aves. Agora, um urro constante que fazia a casa tremer. Para a comunidade, a tempestade foi imediata teste de resposta. Famílias queimaram o estoque de lenha mais rápido do que o previsto. Rotas foram bloqueadas e muitos animais, deixados em currais insuficientes, sucumbiram. Era um tempo de decisões pequenas que pesavam como sentenças. Tirar o gado para pasto interno, deixar portas entreabertas para ventilação e reduzir a umidade, ou, em alguns casos trágicos, resignar-se diante do gelo que tomava tudo. Old Morrison, um homem experiente que conhecia fatalidades, perdeu parte de seu rebanho. A família Gustafson, outro exemplo citado entre vizinhos, viu a maior parte dos seus animais congelar nas cercas. Não havia vilania nisso. Havia limite técnico diante do desconhecido. Helm, por sua vez, passava pela tempestade como quem segue uma rotina de guerra. A cada 4 horas, sem exagero, ela fazia o percurso pelo túnel. 4 em 4 horas era a cadência de manutenção. Quebrar o gelo nas pequenas bacias onde a água era oferecida, puxar água para as vacas que a aceitavam quente, distribuir feno em pontos acessíveis, verificar a ventilação e ajustar as portas internas para manter a circulação e evitar acúmulo de dióxido de carbono. Dentro do túnel, a atmosfera era estranhamente calma, abafada, com umidade controlada, as lamparinas lançando um halo amarelo sobre as pranchas gastas. Por fora, lobos rondavam as cercanias, suas pegadas marcadas na neve como frases de ameaça.
Por baixo, a passagem segurava o trânsito humano e animal, protegendo-os da cegueira branca. Havia tarefas técnicas a cada ronda. O gelo que se formava em pequenas aberturas precisava ser quebrado com ferramentas simples, antes que obstruções criassem bolsões de água e depois gelo sólido. Se a água congelasse nas bacias, os animais deixariam de beber. Sem água, entrariam em estado de choque mais rápido do que o previsto. Elmi usava água levemente aquecida, despejada em recipientes protegidos no túnel. Nada de ciência avançada, apenas a noção de que água líquida é tão vital quanto o feno. Ela também mantinha pequenos abrigos dentro do celeiro, palha seca coberta por lonas internas, para isolar animais feridos ou jovens demais. Ventilação não podia ser excessiva. Numa tempestade assim, abrir demais uma porta deixaria o frio entrar em golpe. Então ajustava-se cada acesso com cuidado, permitindo ar fresco suficiente para evitar acúmulo de gases, mas sem transformar o interior em extensão do inferno gelado do lado de fora. Os dias correram. Enquanto Elmi seguia sua rotina, vizinhos visitavam o celeiro sobre a nevasca, esfregando olhos e perguntando com incredulidade: "Como você faz isso?" Rix apareceu uma tarde, coberto de gelo, batendo nas pernas com luvas grossas, os olhos arregalados pela surpresa mais do que pela raiva. "Como?" perguntou ele. Elmi olhou para ele com a serenidade de quem não hospedava surpresa nas palavras, e respondeu, em meia frase curta que viraria quase slogan: "Eu me preparei." Foi uma frase simples. Não era bravata, era a explicação. A tempestade ditou sua própria estatística. Onde famílias haviam perdido gado, Elmi manteve o rebanho. Ela salvou, segundo contagens que se espalharam depois, 53 cabeças de gado. Não foi milagre, foi conservação. A combinação de profundidade para evitar o congelamento da camada superficial, o isolamento térmico do telhado de turfa, o papel alcatrado que impediu a umidade penetrar nas pranchas, a inclinação que drenou a água para o sumidouro, evitando bloqueios por gelo, e a diligência de verificar, a cada turno de 4 horas, que nada estivesse se formando para interromper o fluxo de cuidado. Acrescente-se a isso a coragem de entrar repetidamente na geada para realizar tarefas que ninguém mais ousou. A engenharia humilde de Elmi e sua disciplina, reunidas, produziram a diferença entre contabilizar perdas e manter um rebanho funcional. A tempestade passou. O silêncio que veio depois não era paz, era o som úmido de águas que derretiam lentamente e o choro contido de moradores que somavam perdas. Quando a comunidade percorreu as fazendas e avaliou os estragos, o celeiro de Elmi parecia um lugar preservado, como um nó seguro na trama de um inverno violento. Rix apareceu novamente, menos provador desta vez, e seguiu as marcas do caminho até o limite do túnel. Ele entrou, hesitou, olhou o teto reforçado, tocou a manta de betume e a turfa que ali assentava com uma reverência que, pela primeira vez, não trazia sarcasmo. "Como é que...?" murmurou ele, sem precisar completar. A resposta voltou curta, direta, quase pedagogia de quem colocou as mãos na terra. Planejamento, trabalho, cuidado. O apelido mudou. Enquanto antes a alcunha vinha com risadas, depois ela se tornou um reconhecimento. Mo Woman virou, nas vozes menos ruidosas, a mulher que entendeu. Reconhecimento não apagou o sofrimento, nem tinha que apagar, mas mudou práticas. Algum tempo depois, outros pioneiros começaram a adotar partes do projeto, não necessariamente cavar túneis idênticos, mas reconsiderar a profundidade de abrigos, o uso de turfa como isolante, a atenção à drenagem. O trabalho de Elmi demonstrou que prudência prática podia ser ensinada e replicada. Herança naquele território não precisava se restringir a terras e pertenças, podia ser técnica transmitida. Nos anos seguintes, Elmi expandiu e manteve a passagem. Reparos foram feitos com a periodicidade que quem vive perto do frio aprende a cultivar, verificar suportes antes do inverno, substituir pranchas corroídas, reforçar o perímetro do sumidouro. A passagem, que começara como promessa a um homem perdido nas travas do inverno, tornou-se estrutura comunitária. Quando chegavam novos colonos, ouviam o relato da viúva que cavara por tantos meses. Alguns vinham pedir instrução, outros ferramentas emprestadas. Elmi envelheceu. Viveu mais 34 anos depois daquele inverno que a fez conhecida. Nessa longa vida, o túnel continuou a servir. Netos correram por ali, respeitando as marcas dos passos antigos. A história ganhou matizes de lenda, mas sem deixar de ser técnica. Há lições que são simples de dizer e difíceis de viver. Preparar-se é escolher trabalhar agora para evitar um colapso depois. Elmi não previu uma tempestade específica. Ninguém pode afirmar que previra uma data. Ela, em vez disso, fez o que podia com o conhecimento do lugar.
com as medidas que lhe pareceram sensatas, segundo o que seu marido ensinara, e segundo a experiência que acumulou durante o verão de trabalho. Não houve milagre, apenas a eficácia de um projeto bem pensado e uma disciplina de manutenção. Preparar-se não é profetizar, é enfrentar a possibilidade com ação. Quando se olha para o interior do túnel hoje, num exercício de imaginação que mistura poeira e memória, percebe-se algo além do engenho. Percebe-se cuidado. Os postes, de tempos em tempos repostos, ainda mantêm marcas de serragem. A tar paper, renovada por mãos diferentes, segue protegendo. A turfa, que se altera com o tempo, continua a isolar. Não é perfeito, e nunca foi, mas cumpre sua função. Elmi não construiu uma fortaleza contra a natureza, construiu uma passagem pela qual a vida podia passar menos vulnerável. Entre as imagens que resistem do episódio, há uma que sempre retorna. A cena de Elmi inclinada sobre uma pequena lamparina no interior do túnel, a respiração formando nuvenzinhas diante do rosto, mãos calejadas empilhando palha para proteger um bezerro que tremia. Do lado de fora, o mundo vibrava com o vento e a neve fazia da paisagem uma parede branca e sem portas. Dentro, existia um cuidado rústico, uma liturgia de manutenção que salvou animais e deu à comunidade uma lição. É por isso que o rótulo que a apontou como louca virou reverência. Não por uma transformação mágica do destino, mas porque, ao cavar, ela traduziu perda em prevenção e solidificou um legado de prudência. A história de Elmi pode ser lida como uma alegoria para qualquer tipo de preparação. Pequenas medidas somadas reduzem riscos grandes. Não é sobre ter razão ou estar certo antes da prova, é sobre o trabalho de antecipar e manter. No caso dela, havia números e porquês. A profundidade que evitou a linha de geada, 1,83 metros, o comprimento que possibilitou trânsito seguro, 57 metros, a inclinação de drenagem prudente, 2,54 metros por 1,83 metros, o revestimento impermeável e o isolamento vegetal. Cada detalhe teve propósito. A disciplina de revisitar o túnel a cada 4 horas durante a tempestade foi um ato de administração de risco. Reconhecer que, com equipamento rústico, a vigilância regular substitui as garantias tecnológicas. Há também, claro, o lado humano. O luto que movia Elmi podia ter sido consumido em silêncio. Ela escolheu canalizá-lo em obra. No centro da história, a promessa ao marido de completar aquilo que ele começara não foi um gesto teatral, foi disciplina. Promessa e prática entrelaçaram-se em algo que salvou vidas não por sorte, mas por competência. E quando a comunidade olhou e entendeu, a transição da zombaria para o respeito selou uma lição que ultrapassava a história pessoal. Resistência racional e humildade de ação podem criar solução onde parecia existir apenas destino. Ainda que muitos dos registros antigos variem em pequenas anotações, incluindo a grafia do nome do marido em algumas fontes, a narrativa principal se mantém. Elmi trabalhou, preparou e sobreviveu com seu rebanho quando o pior chegou. Esse é o ponto fixo da memória comunitária. O resto são variações. Descrições de mãos sujas em diferentes tons, relatos de conversas no armazém com entonações distintas, cronologias que diferem em dias. Em termos essenciais, entretanto, há consenso. A engenharia modesta que ela implementou, aliada à sua perseverança, marcou uma fronteira entre perder e preservar. No fim, o que ela cavou foi mais que uma passagem de terra. Era um gesto de tradução, dor em projeto, promessa em obra. A alcunha de louca não resistiu ao fato de que, naquela tempestade de 1887, o túnel foi a diferença entre morte e continuidade. Depois, a prática se espalhou, adaptada por outros de modos que a técnica local permitia. A história de Elmi não virou manual inalterável. Tornou-se inspiração técnica. Adaptar, medir, isolar, drenar, checar. Se esta história te tocou de algum modo, se a engenhosidade rústica e a persistência diante do desdém te falaram de alguma coragem que você conhece, compartilha. Conte nos comentários se você já teve que se preparar para um risco e o que aprendeu. Essa é a forma pela qual legados práticos continuam vivos, quando são passados adiante, explicados, questionados e, no fim, usados. Elmi morreu velha, rodeada por memórias e pelo uso contínuo do que construíra.
Seus métodos correram por aquele túnel, sabendo mais do porquê do que do como. O que ela deixou não foi apenas madeira e turfa, foi um padrão. Quando o mundo vira branco, a única rota segura pode estar onde ninguém olhou, por baixo, trabalhada com as mãos de quem entendeu que a prevenção se faz no suor do dia a dia. E isso, no fundo, era tudo que ela queria provar. Não que viu o futuro, mas que fez o que podia para não ser surpreendida por ele.